Quero remeter ao começo da nossa fala de hoje. Ale, né, você falou muito sobre, né, autonomia, citou agora como uma empresa que você trabalhou, em que não tem processos, mas ao mesmo tempo eu vejo vantagem em alguns processos. Né? Então eu vou dar um exemplo, né, de empresas de tecnologia dos que eu trabalhei no Google e no Facebook, e era muito parecido. Quando eu dou workshops de liderança ou palestras sobre liderança hoje, eu conto duas coisas que quando eu falo as pessoas falam: isso é impossível, isso não pode acontecer, isso é mentira, isso nunca serviria aqui. Que são dois comportamentos que existem com relação às lideranças. Né? O primeiro comportamento é: um líder não tem autonomia de mandar alguém embora. Então, no Google, no Facebook, em várias empresas de tecnologia, um líder não tem autonomia. Para ele mandar alguém embora, é todo um processo, tem que ter 3 partes, né? Tem que dar um tempo para a pessoa. Se é o viés, às vezes, né? Tem isso. Se é um viés, né? Mas documentou tudo. Às vezes pode levar de 3 meses até 1 ano, às vezes, para você conseguir iniciar um processo de demissão de alguém. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é: os líderes, eles são avaliados por seus times de modo anônimo e essa avaliação impacta a performance daquele líder. Então, se eu tenho lá 6 pessoas que reportam para mim, eles vão falar... E, assim, e não é sobre o Luciano entregou o trabalho, ou o Luciano é bom tecnicamente. Não. O Luciano te respeita. O Luciano te inclui. Ele tem um pensamento diverso. Ele está comunicando, né, todos os guidelines da empresa de maneira efetiva. Ele está apoiando o seu trabalho. Ele está criando pontes para o seu trabalho funcionar melhor. E isso é avaliado. E se o gerente tiver um score médio ou baixo, aquilo afeta a performance dele. E geralmente quando eu conto isso para as empresas, eles não acreditam. Né? Teve um gerente que falou assim: é um absurdo, roubando a autonomia do líder, o líder tem que ter o direito de mandar alguém embora. O líder tem que ter o direito de mandar alguém embora. E essa pergunta, e eu vejo isso como 2 coisas bem positivas. São super positivas. E aí eu fico nessa... Aonde entra o processo, aonde entra a autonomia, ou dá para conviver os dois juntos? Então, super dá. Na verdade, o exemplo da Agora ele é muito peculiar, porque ela é uma empresa onde essa cultura já era muito colada nas pessoas por ter 60 anos fazendo isso. Era muito a verdade dessa organização. Mas em outras, possivelmente, eu precisaria de processos de suporte. Na verdade, hoje, quando a gente pega empresas jovens ou que querem ter uma gestão mais flexível, tem um paradoxo muito interessante. Quanto mais flexível, melhores processos. Porque eu preciso ter uma clareza de suporte, eu não posso deixar na vida louca. Os exemplos que você deu agora eram muito parecidos também. O líder não tem a capacidade de mandar uma pessoa embora, porque já que ele nem tinha o cargo, ninguém pode dar pra... Quem é que diz que a carreira dessa pessoa está na sua mão? Não tem uma linha direta. Então também tinha isso, mas de outra forma. Mas eu concordo contigo, sim. Os processos são muito importantes e normalmente as pessoas não associam isso. Elas acham que uma empresa mais flexível, ela vai ter menos processos, ela terá melhores processos. Adorei. Interessante. Adorei. Aí, Ale, total curiosidade, você estudou esses modelos de empresas. Pô, sabemos talvez alguns do que falam, algumas empresas se destacam, mas tem tanta empresa, tem tanto modelo. Quais são alguns que você destaca, que você acha interessante, e meio que o que rola de legal e talvez aquele lado não tão legal desses modelos? Legal. Assim? Bom, o que eu acho primeiro é que a minha tentativa, a minha ilusão era que eu ia achar um modelo que vai funcionar para todo mundo. Deve ter um modelo que ele deve dar certo se eu aplicar em todos. Claramente eu concluí que não. Porque uma empresa, né, ela é um organismo vivo. E assim como mesmo um remédio tem o mesmo princípio ativo, ele terá doses diferentes. Então nunca é de fato mesmo. Então não existe um sistema, um modelo que vai funcionar para todos. Mas existem alguns parâmetros que a maioria desses modelos sugerem que mexa de formas diferentes nas estruturas. Então, toda vez que a gente vai falar de gestão compartilhada, a gente vai falar que todas as empresas, de uma maneira ou de outra, vão revisitar o que significa a hierarquia naquela empresa. Em uma empresa como a Agora, tira a hierarquia. Não existe o título. Em outra, mantém o título, mas ressignifica o que ele... ou traduz o que ele significa para aquele grupo. Vai existir uma hierarquia de estrutura, mas não pode existir uma hierarquia de poder. Essa é a grande mudança. Um exemplo básico disso, até a própria P&G usa em um certo nível, que eu acho super interessante, é o líder ou o gestor não contrata a pessoa. Que interessante. Por quê? Porque a pessoa que está passando um processo seletivo, ela está passando para a empresa, não para o líder ou gestor. É bem legal. Então isso faz sentido, Isso porque assim, se eu contratei uma pessoa, ele vem com um viés que eu contrato. Pô, eu entrevistava vários para outras áreas. Se a pessoa entendeu que aquele profissional é um bom profissional, ele entra numa outra equação. Então eu como líder tenho que guiar esse profissional no caminho que a companhia também me ensinou. Então a diferença... Perfeito. Legal, então boa. você acabou de pegar outro ponto que esses modelos têm em comum. Muda o processo de seleção.
Porque o processo, não é todo mundo que navega numa organização de gestão compartilhada. Tem que ser pessoas que têm iniciativa e que conseguem contar com o suporte das outras. Então, realmente, o processo não pode ser concentrado só em uma ou em poucas pessoas. Porque todo mundo que participa da contratação de entrada com uma pessoa tem o compromisso de fazer aquela pessoa dar certo. Que legal. Imagina que legal. Você entrou e já conhece 12 pessoas que vão fazer você dar certo naquela empresa. É diferente de eu conheço o meu chefe e acho que ele vai me ajudar. Mas não, porque ele está preso em reunião o tempo inteiro. Muda. Outra coisa que muda é como eu faço análise de performance, avaliação de desempenho. Cada modelo vai oferecer uma forma diferente, mas eu tenho que ter uma maneira variável de mensurar qual foi a sua contribuição na empresa. E depois eu tenho que ter uma maneira de compensar. Então também muda a política de salário. Eu preciso tentar aproximar ao máximo a sua compensação da sua contribuição. E se a sua contribuição normalmente é variável, porque nós somos seres humanos cíclicos, eu preciso dar um jeito que a sua compensação também seja. Para o Brasil, isso é um desafio gigantesco. Né? Então, uma empresa, por exemplo, como a Gore, que faz essa compensação de que uma pessoa que no mercado seria um analista, aqui poderia ganhar mais do que o gerente se ela contribuiu mais no ano. Caramba, meu. Eu vou ter que pagar com variável. Se essa pessoa performou 2 anos, no terceiro ela me processa e ela quer ganhar isso para sempre. Nunca agora teve um processo trabalhista, porque quando eu crio o vínculo de confiança, a pessoa entendeu qual é o combinado. Se eu entro no modelo que eu quero flexibilizar, pensando que as pessoas vão tirar vantagem, eu ainda não entrei no modelo. De fato. Então, essas coisas, né? Mas ela vai fazer, nem por isso ela vai fazer algo ilegal, né? Claro que não. Não, nunca o ilegal. É o que pode te expor, vai ter uma vulnerabilidade, porque se torna humana. É um risco, Tudo que se torna humano se torna vulnerável, porque a gente é vulnerável, é a maior característica humana. Né? As pessoas falam, eu não sei lidar com incerteza. Você está vivo? Então você sabe. Sim, exato. Porque a maior incerteza da vida humana é quando ela acaba e a gente não sabe. Então você está vivo, você está lidando mais ou menos bem. Para de ter a neura. A gente não pode ter controle sobre tudo. Então, esses fatores, hierarquia, seleção, contribuição, pagamento, outro é o desenvolvimento. O que significa desenvolvimento nessa empresa? As práticas de desenvolvimento de empresas de gestão compartilhada, humanizada, são fantásticas. Tem gente que dá efetivamente um valor X de dinheiro para você fazer o curso que você quiser. Porque eu sei que se você for um melhor ator, você será um melhor profissional. Porque se você for uma melhor pessoa, você será um melhor profissional. Qualquer coisa que você melhore na sua vida, você vai trazer para o seu trabalho. É tudo mais holístico para essas pessoas. Mas não tem uma regra. Então tem uma empresa que ela vai pagar o variável com base em uma performance definida com o que é contribuição para ela. Tem outra que ela tinha um quadro na sala que falava quais são os parâmetros. E um dos parâmetros era quantos filhos a pessoa tinha, quantas formações ela tinha, quanto tempo de casa ela tinha, quantos prêmios que ela tinha dado por outras pessoas da empresa e não por chefias. E era um composto que se eu pegasse o papel, eu ia saber exatamente quanto cada um ganhava. Mas as pessoas não queriam saber. Era só para a gente ter um senso de justiça diferente. Mas uma prática que eu queria falar é super interessante. Era bom fazer filho nessa empresa, então. Era muito. Não, porque o filho custa mais caro do que o adicional. Sempre. Mas uma prática que eu acho que vale a pena falar, desses vários modelos, né? Então, é uma que vem da sociocracia. Essa eu acho que eu gosto muito, porque para mim foi um boom de, putz, olha só, dá para ser diferente. Que é com relação à tomada de decisão e a discussão de reuniões. A gente está muito acostumado, quando a gente tem um problema, a chamar as pessoas para fazer uma reunião, propor soluções ou construir junto, aí fica brigando, né? Discute, você prefere assim, você prefere assado, e no final a gente fica, mas você concorda? Mas você concorda? Você concorda? E toda vez que eu estou tentando fazer com que as pessoas concordem, eu estou tentando ter uma disputa um pouco de ego. Eu quero que você aceite esta proposta, quer que aceite aquela. E concordar significa dizer que a sua é melhor que a minha. E a sociocracia, ela diz que a gente deve buscar, na maioria das nossas decisões, encontrar uma resposta e uma solução que seja segura e implementável. Não precisa ser a melhor do universo. É segura, é implementável? Coloca em prática. A menos que seja algo que é core do seu negócio ou que mexa com a governança. Nessa situação eu trabalho com outro tipo. Mas para as 80% das decisões que a gente toma que não são, ao invés de a gente trabalhar por consenso, que é sempre mentira, não existe consenso. Tem alguém que lá falou assim, tá bom, você já encheu tanto saco, eu percebi que é mais importante para você do que para mim. Sim, eu concordo. Faz do seu jeito e pronto, porque eu tenho outra reunião para participar. Não existe consenso. Nem todo mundo, as pessoas não concluem a mesma coisa. Então a gente vai para consentimento.
Consentimento é jogo aberto. A gente tem que resolver isso. Vamos fazer uma reunião em 15 minutos sobre esse tema? O problema é esse. Alternativas. Para quem não consegue ver, ali atrás tem uma cortina preta, tá? A cortina parece que ele quebrou ali em cima. Gente, a gente precisa resolver isso para a semana que vem. Tem algumas alternativas. Já que quebrou, a gente podia trocar. Talvez a gente possa pôr um espelho. Ou será que a gente põe outra preta ou amarela? Traz uma sugestão para a gente, aí a gente vai discutir amanhã. Então, eu já não discuto agora. Você já sabe qual é o problema. Amanhã, vamos agora discutir. O que você acha? Preta, amarela, vermelha. Tá. Como a gente está meio sem tempo e esse não é um problema central, eu queria defender a ideia da preta. Podemos colocar preta? Você tem alguma objeção? Mudou a pergunta. Não é se concorda. Você tem alguma objeção? A preta é uma solução viável, segura e implementável? É. Mas eu prefiro a amarela. Isso não é uma objeção, é uma preferência. Você queria colocar espelho, mas eu li um estudo em Harvard que quando você coloca espelho, a pessoa não presta atenção no outro porque ela presta atenção em si. Isto é uma objeção. É um dado novo que pode tomar decisão. Caso contrário... Podemos seguir com isso? Você não tem objeção? Não tem objeção? Você entendeu a proposta e não tem objeção? Entendeu a proposta e não tem objeção? 5 minutos. Foi embora. Essa dinâmica de você propor uma solução e perguntar se as pessoas têm objeção salva um tempo gigantesco das nossas discussões. Porque aí as pessoas entram na discussão com desapego, que significa desatachar o ego. Eu deixo o ego. Eu não estou falando sobre a minha escolha. É uma escolha. Sorteia uma e vamos defender essa. Alguma objeção para essa? Não, então é essa. Próximo problema. Então essa para mim é uma prática de uma tecnologia social de reunião que acho que acelera muito e a gente não percebe como a gente é viciado em tentar fazer com que a nossa preferência se converta em uma exigência do grupo. Isso, por exemplo, é o que aconteceu muito agora com a pandemia e o home office híbrido. Time híbrido, né? Time home office. É muito melhor trabalhar de casa. É um absurdo essa empresa chamar para a gente vir alguns dias para casa. Eu performo muito melhor em casa. Time do presencial. A criatividade natural só acontece na presença física. Estamos perdendo a qualidade da relação do presencial. Né? Pelo amor de Deus, vocês podem sentar e conversar? Porque tem uma terceira pessoa que nem tem voz para ser ouvida na empresa, que ela não tem internet em casa, a parede dela atrás é de reboco e ela não pode escolher se ela vai trabalhar em home office ou não. Porque ela nunca vai ter nem a tua experiência maravilhosa, nem a tua. Então não converte a tua preferência em uma exigência, porque você não tem a visão do todo. Traz as pessoas para discutir e tentar achar o que pode ser um melhor composto. O grupo social... sempre é mais importante do que o individual. E isso é novo. Porque o que a gente sempre escutou? O que é a coisa mais importante das empresas? As pessoas. Ainda com aquela frase horrorosa. O maior ativo desta organização são as pessoas. Os colaboradores. Esquecendo-se. Colaborador, né? fala aí. Se esquecendo que ativo é um bem de uma organização. E as pessoas não são propriedade de uma organização. A coisa mais importante de uma organização não são as pessoas, é a cultura. É a cola que nasce entre as pessoas. Quando o grupo social está sofrendo por causa de alguma pessoa, não é aquela pessoa que é mais importante, é o grupo social. É ele que tem que ser preservado. E isso também deveria ir para a própria comunidade. Como a gente se enxerga dentro da sociedade. Porque se eu entendo que é mais importante o composto social do que eu não largo o carrinho do supermercado no estacionamento do supermercado. Eu ponho de volta. O lixo no estádio. Eu não paro rapidinho na vaga de cadeirante só para pegar alguma coisa na farmácia. O primeiro na vaga. Muda ali, né? totalmente a história na hora que eu entendo que o grupo social é mais importante do que um indivíduo, porque o indivíduo que eu penso primeiro sou eu.